boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LAS-UFTM. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. A LAS-UFTM, né, para aqueles que não conhecem, ela é uma liga acadêmica de saúde esportiva. Ela tem uma característica multiprofissional e interdisciplinar, né, envolve docentes e discentes de vários cursos da área da saúde, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que tem como interesse em comum o estudo e a compreensão de fenômenos ligados ao esporte e à saúde do atleta. Então, com grande prazer que nós estamos iniciando, né, mais uma atividade para os nossos ligantes e também com pretensões de atingir, né, um público externo, por meio dessa sequência de webinars que começamos a desenvolver, né, a partir do momento que as atividades presenciais não foram mais possíveis na instituição. Então, uma forma de mantermos, né, o contato com os ligantes, as atividades de ensino, né, junto aos ligantes, e também de trazermos temas de interesse para uma comunidade para muito além, né, daqueles que fazem parte da nossa liga. Então, nesse sentido, nós estamos aqui hoje para apresentar, né, mais um tema e mais um profissional, né, que venha se somar com os demais profissionais que já participaram, né, como parceiros da nossa liga. E eu gostaria de, primeiramente, agradecê-lo, né, pelo aceite ao nosso convite e convidar, né, também a todos que estão nos acompanhando para que possam não só prestigiar a esse evento, mas todos os outros eventos que já fizemos e que estão adicionados como conteúdo no canal da LAS-UFTM. Então, nós colocaremos aqui no chat o link para acesso ao canal e pedimos para aqueles que tenham interesse para que se inscrevam e procurem acompanhar todas as notificações que surgirem quando novos conteúdos forem migrados para esse canal. Então, eu gostaria de oficialmente agora apresentar o nosso convidado, né, fisioterapeuta mestre Bruno Rafael Pacheco, que é graduado em fisioterapia pela Universidade de Uberaba. Ele é mestre em fisioterapia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é empresário, fisioterapeuta e responsável técnico do estúdio BR Pilates, aqui em Uberaba, Minas Gerais, e é docente de cursos livres de formação e aprimoramento em Pilates. O fisioterapeuta Bruno, ele gentilmente aceitou o nosso convite para abordar, né, como tema o Pilates para a mobilidade do quadril em atletas. Então, Bruno, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, né, o aceite do seu convite em participar aqui conosco. É sempre muito bom termos convidados que têm vínculo com a UFTM, egressos da instituição, né? Você é um egresso do nosso programa de pós-graduação, então fico duplamente feliz em tê-lo conosco. Deixo a palavra a você para que você possa apresentar, né, os conteúdos que você traz aqui para nós. Então, fique à vontade, a partir desse momento, para compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Daniel. Obrigado, pessoal da LASE, pelo convite e pela confiança de eu poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, com esse foco que é o objetivo de vocês, que é a questão do atleta. Gostaria de saber, vocês estão vendo aí a minha tela? Tá, Daniel? Bruno, está carregando para mim agora, eu consigo ver. Eu gostaria que mais alguém confirmasse, por favor, só para a gente ver se a maioria já consegue acompanhar também. A Isabela confirmou que sim. Mais alguém pode confirmar? Mariana, tudo ok. Vitória, ok. Acho que podemos seguir, Bruno, fique à vontade. Obrigado. Bom, então, o nosso tema é mobilidade de quadril, com um foco aí para os atletas profissionais e amadores. E eu quero trazer para vocês uma visão do trabalho que nós fazemos no estúdio de Pilates, pelo método Pilates, certo? Eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Bruno Pacheco, eu sou graduado pela Universidade de Uberaba
Eu tenho uma pós-graduação em ortopedia, traumatologia, desportiva e reumatologia, que eu fiz em Batatais, no Claretiano. Sou egresso do mestrado, do programa de pós-graduação em fisioterapia da UFTM. Eu defendi agora há pouco mais de 2 meses. Tenho uma vida empresarial já de 10 anos em Uberaba, trazendo desde sempre Pilates. Na verdade, Pilates é uma longa história na minha vida, desde a época de faculdade. Nós tínhamos na minha época uma matéria que era administração e marketing. E nessa matéria eu já idealizei ali um plano de negócios, que era um estúdio de Pilates. Então, desde então, isso já se fazem 15 anos, eu venho envolvido com esse método. Nós temos cursos lá no estúdio que visam justamente trazer informação para o profissional que está aqui na cidade. Eu passei muito tempo procurando informações sobre esse método que eu trabalhava e não haviam informações como existem hoje. 12 anos atrás, 13 anos atrás, era muito difícil de você achar alguma coisa que realmente embasasse um trabalho de Pilates. E hoje, depois de muito estudo, que é contínuo, todo dia eu estudo um pouquinho, todo dia eu descubro uma nova forma, uma coisa diferente que eu não sabia dentro do método. E a intenção do estúdio também, e minha, é passar isso para frente, para fazer com que nós tenhamos um trabalho que seja mais homogêneo dentro do método, um trabalho que seja universal, que seja praticado no estúdio do Bruno, no estúdio da Rafaela, no estúdio do Reinaldo, que é algo que os clientes possam observar que é um método, que sim, é feito a mesma coisa. Então, temos algumas questões em relação ao Pilates que não vamos discutir agora. Bom, eu vou começar falando para vocês sobre uma questão anterior ao Pilates. Vamos falar de mobilidade, e para falar de mobilidade a gente tem que pensar como definir mobilidade. Então, a mobilidade, falando de uma forma bem simples, está relacionada à parte articular, ao osso com osso, a questão articular. E a gente tem uma outra parte que a gente tem que observar, que é a flexibilidade, que está ligada aos tecidos moles. Então, nós temos aí 2 pontos que são diferentes, mas estão intimamente relacionados. E é importante a gente saber diferenciá-los e também relacioná-los. Mobilidade e flexibilidade. Mas também, ao falar de mobilidade, nós temos um outro quesito que temos que levantar, que é estabilidade. E aí, fica uma pergunta, vou pedir ajuda aí para o professor Daniel, que eu vou perguntar para o pessoal, queria que vocês que estão aí nos assistindo, me respondessem, é aquela pergunta tipo assim, quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? E aí eu queria saber de vocês, quem nasceu antes, a mobilidade ou a estabilidade? Daniel, você pode me falar as respostas do pessoal? Sim, Bruno, pode deixar. Conforme o pessoal se manifestar aqui via chat, né, eu vou passando para você. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Essa questão, mobilidade, a gente pensando que é sobre as articulações, e a estabilidade, que também são das articulações junto da musculatura, existe um processo no nosso desenvolvimento que justifica o que eu quero explicar para vocês. Alguém respondeu, Daniel? Sim, Bruno. O Emanuel, ele colocou que acredita que a mobilidade vem antes. Certo. Então, eu não vou aguardar outras respostas, não, mas a resposta aí do Emanuel. Então, Emanuel, a gente vamos voltar lá no nosso nascimento. Realmente, a mobilidade nasceu primeiro, né? O bebê é todo molinho e tem todos os arcos de movimento são amplos, e ele começa a se descobrir, e ele começa a se movimentar pelas articulações maiores, pelo ombro, pelo quadril, de forma descoordenada, e à medida que ele vai ganhando tônus muscular e consciência corporal, ele vai criando estabilidade para chegar
a marcha se todo o desenvolvimento motor da criança estiver ok. Então, realmente, mobilidade nasceu antes da estabilidade. E o que eu quero trazer também com essa ideia? De que a gente pensa muito, né? É necessário que a articulação ou a coluna seja estável. Mas antes de pensar em estabilizar, é preciso ver se essas articulações são móveis. É preciso ser móvel para depois ser estável através de controle motor. É onde eu queria chegar com vocês. Então, é isso aí mesmo, a mobilidade nasceu antes. Então, a mobilidade, definição, é a capacidade da articulação se movimentar de maneira livre e sem restrições por uma amplitude de movimento, e esse bom nível de mobilidade permite que a pessoa realize uma gama muito grande de movimentos. E como a gente vai falar do quadril, o quadril é uma articulação que faz uma grande quantidade de movimentos e combinações de movimentos. Já a estabilidade é a capacidade do controle motor de manter essas articulações que são móveis em uma determinada posição. Essa posição tem uma função para realizar algum movimento, então uma parte se estabiliza para a outra movimentar. E isso vai ser importante para a gente quando a gente for pensar em como trabalhar mobilidade. Para trabalhar mobilidade de um segmento, a gente precisará estabilizar outros. E aí, vamos seguir esse raciocínio, tá bom? Tem uma proposta sobre estabilização e mobilidade, estabilidade e mobilidade no nosso corpo, proposta por Gray Cook, que é um fisioterapeuta que mexe bastante aí com essa questão de mobilidade e estabilidade, e ele traz para a gente que o nosso corpo vai alternando entre mobilidade e estabilidade de acordo com as articulações dos pés até a cervical. Então, a gente começa ali com o arco plantar, que precisa ser estável, tem uma função primária de estabilidade, depois a gente vai para o tornozelo, que tem uma função primária de mobilidade, o joelho, estabilidade, o quadril, mobilidade, a coluna lombar, estabilidade, a coluna torácica, mobilidade, a cintura escapular, estabilidade, e a glândula umeral, mobilidade. E aí, eu volto naquele assunto. Por exemplo, a gente vai pegar aí a questão do quadril. O quadril está ali diretamente relacionado a duas articulações, uma acima e outra abaixo. A de baixo é o joelho, que está estável, e a de cima é a coluna lombar, que está estável. E aí eu vou falar sobre a coluna com vocês. Uma coluna rígida não tem mobilidade, certo? Ela pode até ser considerada estável, mas ela não é estável por um controle motor. Ela é estável por uma rigidez. Não vamos determinar qual rigidez que seja. Existem N condições que possam trazer a rigidez a uma coluna. Mas, para eu trabalhar a mobilidade do quadril, eu preciso também trabalhar as articulações adjacentes. E o Pilates traz muito isso, de trabalhar o corpo como algo global. A gente não vai trabalhar articulações separadamente. Muito raramente isso acontece no estúdio, no Pilates, ou eu posso dizer que não acontece, na verdade. E aí é um ponto que eu trago para vocês sobre o que é método Pilates e como trabalhar Pilates. Pilates não é a interferência do conhecimento fisioterapêutico sobre um método, sobre equipamentos e trabalhar articulações de forma individual como mecanoterapia. Isso não define Pilates. Quero ver se a gente consegue elaborar essa ideia até o final da nossa conversa. Por que isso não define Pilates? Porque Pilates não é um trabalho de apenas, vamos fazer bíceps apenas, e não estou pensando em mais nada. É um trabalho que vai envolver o seu centro de forças, a conexão escapular, a conexão da parte interna da coxa. Então, se eu for trabalhar bíceps, eu vou trabalhar uma série de outros grupos musculares para caracterizar Pilates e com exercícios que sejam do repertório de Pilates. Bom, aí a gente tem essa alternância. Vamos seguir à frente.
Só um adendo aí, eu trouxe esse artigo para vocês, que fala sobre a questão dos benefícios de se fazer um trabalho de mobilidade articular. E esse artigo foram feito um trabalho de aquecimento convencional e um trabalho de mobilidade articular. E o trabalho de mobilidade trouxe um maior rendimento para os atletas que foram expostos ao trabalho de mobilidade em comparação ao aquecimento específico, que foi aquecimento articular geral específico. Geral específico, não, me desculpa. Geral de corporal, uma técnica que não seja de mobilidade. Aí a gente tem aqui como limitadores do movimento músculos encurtados e rígidos, restrições de tecidos moles, restrições da cápsula articular, a disfunção na amplitude de movimento e problemas neurológicos dinâmicos, e o déficit de controle motor. Tudo isso é muito trabalhado dentro do Pilates, essa questão do déficit de controle motor é algo que a gente observa no cotidiano, e é um trabalho contínuo que nós vamos fazendo, e eu sempre falo que é de grão em grão a galinha enche o papo. A gente começa com trabalhos menores de mobilização e controle motor, isso vai acontecendo simultaneamente, junto de um trabalho de flexibilidade, e quando há esse aumento do controle motor, ou essa chegada a um nível de controle motor satisfatório, outras questões já foram elaboradas, outras questões já foram alcançadas, como a flexibilidade, como a força, como a mobilidade. Então, essa questão do controle motor é presente no Pilates o tempo todo. E aqui a gente tem quais são os benefícios do treino de mobilidade, tanto para os atletas, como para qualquer indivíduo. E a gente vai pensar aí no que é importante para o atleta em relação à performance. Mas em relação a todas as pessoas que possam praticar mobilidade, a gente tem a questão da correção dos desequilíbrios musculares, o alívio do estresse nas articulações, diminuição da tensão excessiva dos músculos e manutenção do comprimento funcional e normal, que já está ali junto do trabalho de flexibilidade, a melhora da eficiência neuromuscular, essa questão do controle motor, e, por consequência, da função motora, de uma melhor marcha, de uma melhor corrida, de um melhor arremesso, de um melhor salto. Prevenção, sempre é lembrado essa questão, a prevenção e o tratamento de lesões. E aqui é a questão que vai ao encontro aí do atleta, que é a melhora da execução do gesto desportivo e, consequentemente, da performance. Então, ajudando a gerar mais torque, mais força, mais eficácia do movimento, menos gasto energético. E tudo isso a gente pode resumir no atleta como uma vantagem mecânica na performance do seu esporte. Ao trabalhar mobilidade, tem 3 itens, e aí eu já falei deles aí no meio disso tudo, que a gente tem que estar em mente. Primeiro, a questão do movimento articular, quais são os movimentos que essa articulação faz, em quais planos ela trabalha, quais são os eixos que ela envolve, e a gente vai falar do quadril agora mais para frente. A gente tem que ter essa ciência, a gente tem que ter ciência de quais são os músculos que passam por essa articulação e como trabalhá-los. Então, não tem como você trabalhar mobilidade sem trabalhar flexibilidade. E uma questão, uma pessoa que é flexível nem sempre é móvel. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de N hipóteses que podem haver de um indivíduo que num teste simples de mãos ao solo consegue tocar ao solo. Digamos assim, a tarefa é essa, levar a mão ao solo. Alguns vão levar a mão ao solo porque tem uma grande flexibilidade de isquiotibiais, outros vão levar ao solo por paravertebrais alongados, outros vão arrumar outros artifícios, a decoaptação de
articulação da cintura escapular para se alcançar o solo. Então, existem N artifícios e que podem definir que a pessoa é flexível, mas não necessariamente ela é móvel. Em outros testes que a gente possa fazer, de repente a gente vai observar que existem déficits de mobilidade, mesmo a pessoa sendo flexível. E, por último, e não mais importante, tão importante quanto, o controle motor, que é um trabalho contínuo do Pilates, e esse desenvolvimento do controle motor, da percepção corporal, de saber como a sua articulação mexe. A gente, quando fala com o cliente, ensina para o cliente, porque é um processo de ensino, né? Você não usa termos anatômicos e tudo mais, mas o que importa é ele ter a percepção da capacidade de uma articulação, como é o quadril, e em quais planos isso se movimenta, e ele passar a conhecer e dominar esses movimentos, primeiramente de uma forma pensada, né? E para depois isso repercutir na performance desportiva, por exemplo, como algo que é automático, algo que o próprio corpo já entendeu e bota para funcionar. Então a gente tem aqui o complexo lombopélvico quadril, e nele a gente tem algumas articulações. A lombosacra, que está relacionada aí à junção da coluna lombar com o sacro, a sacroiliaca, do sacro com o osso íleo, e o ilho que faz parte da pelve, né? A coxa femoral, que é onde a gente vai acabar focando mais aqui na questão do trabalho do Pilates. A sacrococcígea, que é abaixo ali do sacro, é uma região de pouca movimentação, ou quase nenhuma, né? A sacroiliaca também tem uma muito pequena movimentação, mas ela é importante, e ela é importante na marcha. Essa pequena movimentação que existe na sacroiliaca, ela é importante nas movimentações do atleta, por exemplo, nos agachamentos, na corrida. E, por final, aqui a gente tem a síntese púbica, que é essa união frontal aí dos ossos da pelve. A gente vai focar agora nessa questão da coxa femoral. E aqui a coxa femoral, ela é composta pela cabeça do fêmur, que é uma esfera. Essa esfera, ela se acopla no acetábulo. O acetábulo, então, é uma região côncava onde essa esfera se encaixa. Em torno desse acetábulo existe o lábio acetabular. Ele não faz esse entorno completo. Envolvendo tudo isso, nós temos a cápsula articular. Essa cápsula articular tem a parte interna, que é a membrana sinovial, que produz o líquido sinovial para lubrificar essa articulação, fora os ligamentos, e aí nós temos o ilho femoral, o bulbo femoral e o isquio femoral. Tudo isso vai ter que ser trabalhado num workout, num treino que envolva mobilidade. Então, são várias estruturas que envolvem a articulação do quadril, fora a relação dessa articulação com as articulações adjacentes. E a gente vai pensar muito aqui sobre a coluna lombar, tá bom? Essa tensão, quando existe uma tensão passiva sobre os ligamentos que estão distendidos, a cápsula articular e o músculo definem a amplitude do quadril. Então, se existe muita tensão, essa amplitude pode ficar restrita. E o que a gente tenta com a mobilização? Ganhar espaço para que essa articulação trabalhe de uma forma mais livre, que haja espaço para toda a amplitude de movimento da cabeça do fêmur no acetábulo. Aqui a gente tem os graus da movimentação da cabeça do fêmur. Então, a gente tem flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna e rotação externa, cada um com seus graus. A forma melhor de se avaliar isso, mais fácil e que está à mão de todos nós, é a goniometria. E outra questão que a gente tem que levar em consideração ao fazer uma avaliação são os testes especiais. Existe uma série de testes de quadril
que você pode verificar sobre as amplitudes de movimento e se existem alterações relacionadas ao quadril do seu paciente. Então, sempre que formos tratar alguém, cuidar de alguém, é importante a avaliação, e essa avaliação se torna, inclusive, contínua. Ela precisa ser observacional e se alterar de uma sessão para outra, por exemplo. Então, tem que estar atento ali, ver quais são as evoluções, ou até mesmo podem haver, claro, se houve alguma regressão, qual a nova ação que você, como profissional, tem que fazer ali para, novamente, caminhar em direção ao objetivo, que é a melhora desse cliente, desse paciente, sendo que ele tenha vindo por alguma patologia ou por manutenção do seu condicionamento físico e da sua capacidade física, que é uma das possibilidades que as pessoas encontram no meu trabalho com Pilates. Não necessariamente ter uma patologia, mas, sendo um atleta, por exemplo, querer melhorar sua condição, seu controle motor, a sua mobilidade, a sua flexibilidade, a sua força, o seu core, e tudo isso é trabalhado no Pilates como promoção dessa saúde, dessa capacidade do indivíduo e a sua performance. Bom, chegamos aqui no Pilates. E essa visão que eu vou passar para vocês é sobre como nós trabalhamos no estúdio de Pilates, com o quadril. Se lembrando a vocês que, como eu disse, nunca trabalhamos uma articulação isoladamente. Então, para eu falar de quadril, eu vou ter que falar principalmente de coluna lombar. Bom, e aí onde que eu vou trabalhar? Como é que vai trabalhar lá? A gente vai separar um pedaço da sessão para trabalhar a mobilidade de quadril com o cliente? Não, isso vai ser trabalhado dentro do repertório, dentro de uma sequência de exercícios que são pré-estabelecidos. Eles são pré-estabelecidos. O que define primariamente o método Pilates são as definições dos exercícios de solo e de reformer, que são os dois carros-chefes do Pilates. O que é o trabalho de solo? É aquele só com peso do corpo, e o reformer é esse aparelho que está embaixo aqui, que o cara está fazendo uma prancha aí. Esse é o reformer. Então, o reformer e solo são os pontos principais do Pilates. E neles existe uma sequência. Essa sequência é dividida em iniciante, intermediário e avançado. A gente ensina para o cliente esses movimentos do iniciante. E à medida que ele consegue captar, entender, absorver e reproduzir por conta própria, mas com consciência, a gente começa a agregar outros exercícios do nível intermediário e assim por diante do nível avançado. Lembrando que a maioria dos clientes, por mais atléticos que eles sejam, dentro do método, o trabalho que nós fazemos fica em torno do nível intermediário. O avançado é algo que surge, mas não é o tempo todo. O básico e o intermediário do Pilates é algo que trabalha o corpo, sendo de um indivíduo que apenas pratica Pilates, ou de um indivíduo que é atleta e vai ao Pilates para melhora da sua performance. Então, os exercícios são basicamente os mesmos. O que a gente vai ver? É aí onde que entra a individualidade do Pilates. O que a gente vai ver? Como essas pessoas executam esses movimentos, certo? Mas aí, voltando aqui na questão da mobilidade de quadril, dentro do pré-Pilates, como diz um professor meu, um mestre de Pilates, ele se chama Alexandre Luzzi. Eu costumo ir até ao estúdio dele em São Paulo para fazer aula e cursos e tudo mais. É um cara que eu troco muita ideia. E a gente brinca assim, que no pré-Pilates é zona de ninguém, é terra de ninguém. Porque no pré-Pilates existem exercícios determinados de pré-Pilates, mas é ali um momento que a gente tem uma maior liberdade de trabalhar de uma forma mais livre, fora do repertório do Pilates. Aí a gente pode entrar com movimentos de funcional, uso de bastão,
e outros artifícios que são do nosso conhecimento em mecanoterapia para ganho de mobilidade, ou ganho de flexibilidade, de consciência corporal e tudo mais. Mas eu quero me pegar aqui com vocês sobre repertório, porque exercícios de mobilidade que envolvem treino funcional, possivelmente muitos de vocês conhecem, todos nós conhecemos, ou já praticamos, não seria o que agregaria. Eu quero trazer para vocês a questão do repertório, certo? No repertório, a gente vai pegar aqui mais o solo e o reformer, como eu havia dito para vocês. No solo, eu vou falar para vocês sobre 4 exercícios que trabalham quadril, que é o Single Leg Circles, o Single Straight Leg Scissors, Spine Stretch, Side Kick Series. Eu vou mostrar eles aqui para frente, mas eu queria que vocês observassem algumas questões que estão escritas aqui no nosso slide, sobre, por exemplo, o número 1. Ele trabalha estabilização de pelve, tronco e joelho. Então, a gente trabalha estabilização de uma região e mobiliza o quadril. O Single Straight, ele também trabalha estabilização de pelve, tronco e joelho. Trabalha força em abdominais e mobilização do quadril. O Spine Stretch, estabilização de pelve. O Side Kicks, estabilização de pelve, tronco e joelho. Então, sempre a gente vai estar trabalhando de forma ativa as estabilizações para chegarmos às mobilizações. Esse aqui é o exercício Single Leg Circles. Ele é um exercício que ele é feito em decúbito dorsal, braços estendidos ao lado do corpo. Existe uma série de processos para se chegar a essa posição. E, bom, ele basicamente é o seguinte: com a perna estendida, esticada para o teto, a gente faz círculos. Esses círculos sempre serão fechados no topo, que é essa primeira figurinha. Então, como processo didático disso, a gente começa com círculos menores, onde a gente pede estabilização do core, do centro de forças do indivíduo, e pede um cruzar de pernas para dentro, que é a figura número 2 aqui, o baixar da perna, pé com pé, lá embaixo, que é a figura número 3, uma abertura lateral, que é o número 4, e encerra novamente aqui no número 1. Esses são os círculos de perna. Aí que está a questão. Bom, por que primeiro círculos pequenos? Justamente porque para trabalhar essa mobilidade, a gente quer a estabilidade das outras partes. E quais outras partes? O centro, que envolve a coluna lombar, e, por incrível que pareça, e é uma questão que ocorre na maioria dos indivíduos, a desestabilização que ocorre em ombros, em cintura escapular. Então, a gente começa a trabalhar a estabilização lá em cima, nas escápulas. Na hora que a pessoa começa a fazer o círculo, tudo isso tende a desestabilizar. A gente pede a estabilização e trabalha, assim, a mobilização dessa perna que está, do quadril dessa perna que está acima. Um outro ponto que atrapalha muito é a flexibilidade. A flexibilidade de cadeia posterior, de isquiotibiais, faz com que esse indivíduo não consiga, muitas das vezes, erguer a perna de forma tão estendida e estabilizar o joelho. O que a gente acaba por fazer? Faz o círculo, às vezes, mais baixo e tenta trabalhar essa estabilidade do joelho para a gente conseguir ganhar flexibilidade na cadeia posterior durante o movimento de círculo. Toda vez que ele traz ativamente essa perna para o alto, ele usa quadríceps, os flexores de quadril, que por consequência acaba por inibir a parte de isquiotibiais. A gente tem a possibilidade ali de fazer um aumento desse alongamento, né? É uma facilitação neuromuscular proprioceptiva durante um exercício dinâmico. É um processo de ensino. As pessoas não entendem no primeiro momento, o cliente não entende, ele não tem a noção de que
manter o seu quadríceps ativo, ajuda a liberar esses isquiotibiais, e ao trazer a perna com o joelho estendido a determinada altura, ele vai estar trabalhando a mobilidade e a flexibilidade dele. Esse é um processo de conhecimento corporal. Bom, esse foi o primeiro exercício que a gente trabalha. Ele é um exercício iniciante, o Single Leg Circle. Outro exercício é o Single Straight Leg Stretch, que é chamado de Scissors. O Scissors é um exercício de abdominal. O foco dele, ele faz parte dos 5 abdominais principais do Pilates. E ele é de nível intermediário. E é pedido aí, então, das 2 pernas esticadas para o alto, pega numa das pernas o mais alto possível e desce a outra. Bom, olha, ela aí é super alongada, né? Então tem uma grande mobilidade e uma grande flexibilidade. E o que acontece? Nem todo indivíduo vai conseguir essa amplitude toda, né? A gente começa com amplitudes menores e o trabalho aqui é de flexores de quadril com a utilização do centro de forças abdominal. E lembrando que a gente sempre está procurando no Pilates manter a pelve numa posição que a gente pode chamar de neutra a retroversão de pelve. Então, vamos dizer assim, bumbum guardado, para a lombar ficar mais próxima do solo. Mas aí você vai trabalhar a retificação da coluna dessa pessoa? Não, é um trabalho que é momentâneo. Nós estamos fazendo uma ativação de reto abdominal para trazer esse pubis em direção ao externo, à base do externo, e mantendo, com isso, a pelve faz uma retroversão. Mantendo essa retroversão, a gente vai fazer essa mobilização do quadril. E é um ponto que eu acho muito importante de se trazer ao falar de Pilates, sobre a importância dos detalhes, a importância que tem estar fazendo bem feito a ativação de abdominais, trazendo o pubis dela em direção ao externo, mantendo esse abdômen ativo, para assim a pelve ficar estável e nós trabalharmos a cabeça no fêmur, no acetábulo, certo? E aqui vai fazendo uma troca de pernas, é um exercício que é pesadinho, ele dá para suar fazendo scissors. O próximo aqui é o Spine Stretch. O Spine Stretch é de nível básico. Ele é um exercício de alongamento de cadeia posterior. A gente trabalha em flex do pé. O que é flex? É dorsiflexão, os pés puxados em direção à canela, pernas estendidas e, no primeiro momento, em postura, com a coluna crescida sobre a pelve, e a gente vai para uma segunda posição, que é essa ida à frente. Nessa ida à frente, uma questão que a gente quer, a gente pode trabalhar de várias formas isso. Ela aqui está trabalhando com a manutenção, não sei se vocês conseguem perceber, está trabalhando com a manutenção dos túbulos isquiáticos apoiados no solo. A pelve dela, basicamente, não rodou. Se a pelve dela não rodou, ela ficou estável. Então, não houve giro de pelve na cabeça do fêmur. Espero que tenham compreendido a ideia aí que eu trouxe sobre isso. E aí ela fez só uma mobilização de coluna, saindo de uma posição ereta para uma posição de curva C, onde a gente, no inglês, eles falam scoop, que é trazer o abdômen adentro. A gente traz essa figura para o cliente como soco no estômago, como se ele mantivesse essa pelve parada e levasse um soco no estômago e a coluna arredondasse, fazendo com que as vértebras se distanciem na parte posterior. Mas uma outra forma, que aí sim nós mobilizaríamos a cabeça do fêmur no acetábulo, é deixando que essa região de pelve vá à frente junto com a coluna. Então, como eu disse, existem várias formas de trabalhar o spine stretch.
todas elas vão envolver o alongamento da cadeia posterior. Em alguns momentos a gente pode trabalhar mobilidade ou estabilidade do quadril neste exercício. Para finalizar, da parte de solo, eu trouxe aqui para vocês o side kick, que são as séries de chutes laterais. Essa série de chutes, ela lembra muito a ginástica, né? Na verdade, Pilates é uma ginástica, mas aí a gente vai pensar na ginástica dos anos 80, que teve um grande boom. Se vocês procurarem histórico sobre ginástica, vocês vão ver que era uma modalidade. Aí a gente tem, era uma modalidade em alta, a gente tem aqui a série de chutes laterais, que envolve muito a questão de glúteo e pernas, tronco, e a gente procura nessa série de chutes manter a estabilização do centro de forças, manter a coluna estável, a pelve estável, sem que ela fique fazendo retroversão e antiversão durante o movimento da perna, essa perna que vem à frente e essa perna que vai atrás, sem que isso interfira na região de pelve. É um trabalho bem difícil de estabilização de tronco, mas é um trabalho bem legal de mobilidade de cabeça do fêmur, de mobilidade de quadril. Bom, ela tem algumas possibilidades. Esse aqui é um front and back, um para frente e para trás, essa série inicial aqui, essas três primeiras imagens. E essas três são uma série de para cima e para baixo. Notem que para ganhar amplitude nesse para cima e para baixo, existe uma rotação externa da cabeça do fêmur, que faz com que o peito do pé fique voltado para cima, como podem ver aqui na imagem, para esse chute ser levado acima. E aí, por exemplo, um detalhe que existe aqui, quando houve o chute lá para cima, você alongou toda essa parte de adutores e posteriores, e a gente volta utilizando uma resistência ativa ao fechar. Isso promove o fortalecimento dessa mesma musculatura que acabou de ser alongada e, ao mesmo tempo, promove também uma facilitação neuromuscular proprioceptiva ao levantar essa perna novamente. Então, a gente sobe ela rápido, alongou. A gente volta fechando lento, 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 até chegar novamente ao pé com pé e sobe ela rápido. Então, a gente vai alternando entre contração e alongamento, fazendo com que a gente consiga melhorar tanto a flexibilidade quanto a mobilidade dessa articulação. Já aqui, está escrito errado solo aqui, me desculpem, é reformer. A gente tem no reformer o footwork, frog, outro leg circles e o short spine massage. São outros 4 exercícios, existem muitos outros, eu só citei esses 4 para trazer essa noção de que a gente fica trabalhando estabilização de tronco e mobilização ao mesmo tempo. E, novamente, vocês podem observar que a estabilização está presente em todos os exercícios. Só no short spine existe uma mobilização da coluna, mas essa mobilização ela exige um controle motor bem avançado do indivíduo, ou seja, é um controle, é uma mobilização, mas ela possui uma estabilidade, ela vence a gravidade, ela exige uma contração de tronco, e a gente vai ver ali mais para frente. Bom, esse aqui é o footwork, é o primeiro exercício que é realizado no reformer. Sempre que a gente entra no reformer, a gente faz footwork. Footwork, basicamente, é essa subida e descida do carrinho do reformer, e ela é feita com ponta de pés, com os pés em V, fazendo essa rotação externa de cabeça do fêmur, dos fêmures. Depois a gente vai para paralelo, meio do pé, e calcanhares. Cada vez que a gente muda a descarga de peso, existe uma mudança da propriocepção na articulação. A gente vai dando estímulos diferentes, estímulos proprioceptivos diferentes para as articulações de joelho, quadril e também para a coluna lombar. Uma das questões que a gente tem aí no footwork é manter a estabilidade
do centro, manter essa estabilidade da coluna lombar, e trabalhar a flexão do quadril, a flexão do joelho e a estabilidade aqui do tornozelo, por exemplo, quando ela está com o pé em ponta. Dentro do Pilates, de uma forma mais holística, existem explicações sobre o porquê da ponta meio calcanhar relacionados à reflexologia podal. É uma parte interessante aí, mais holística do método Pilates. Pilates tem muito dessa parte holística que, na verdade, acaba sendo um pouco negligenciada. Assim como outras técnicas de movimento, como o yoga, Pilates tem toda uma filosofia, tem outras questões que vão além da biomecânica e da cinesiologia. Outro exercício que está na sequência aí do Reformer é o Frog, e pode ver que o Frog com o footwork o footwork não é tão amplo a mobilização do quadril em flexão, o Frog já é um pouco mais ampla, e o Frog é feito com as alças nos pés. Essas alças, elas podem ser usadas em membros superiores também, mas aqui ela está sendo usada no Frog. A posição é com a rotação externa dos fêmures, então os joelhos estão separados e os calcanhares estão juntos. E a gente estica, leva as pernas à frente, unindo as pernas, unindo as coxas pela parte interna da coxa e unindo os calcanhares. Isso promove uma ativação de parte interna da coxa. E a gente também procura, nesse exercício, levar a alça o mais longe possível, no que a gente chama de two-way stretch, alongamento em duas direções. Então, ao mesmo tempo que você está muito estável pelo seu centro, você leva muito longe os seus pés. E isso faz com que haja um aumento do espaço articular a cada vez que você ativamente se propõe a levar essa perna mais longe do que comumente você já esticaria. Isso promove tônus muscular, a ativação do tronco e dos membros inferiores de uma forma geral. Nesse exercício, a gente está trabalhando aí a mobilidade na flexo extensão do quadril. Aí aqui, a gente dá continuidade nele, mantendo as pernas esticadas, a gente faz círculos de perna. E uma das questões que eu vejo muito como erro, não posso dizer que como erro, porque se feito com consciência e sabendo-se que o objetivo é o que o fisioterapeuta propôs, ok, fazer círculos gigantes, mas círculos gigantes, eles não promovem controle motor dentro do que a gente consegue observar na prática. Porque o aparelho acaba entrando em ação, as molas dos aparelhos baixam o carrinho e a pessoa abre a perna de forma passiva e ela não está ela não está controlando o movimento. Então a gente trabalha círculos menores, numa altura que mantém a coluna estável, que mantém a coluna lombar próxima ao solo, que não permite fazer antiversão de pelve, e esses círculos vão mobilizando a cabeça do fêmur, e à medida que a pessoa tem força, e principalmente na parte interna da coxa, que é os adutores, à medida que a pessoa ganha força e estabilidade do movimento, ela começa a desenvolver mobilidade no sentido de aumentar os círculos e até se propor a movimentos mais amplos. E aí que eu quero dizer para vocês, não vejo motivo pelo qual trabalhar grandes amplitudes com um indivíduo, seja ele atleta ou seja ele um indivíduo que vá ao estúdio para tratar ou para fazer exercício cotidianamente, a menos que ele tenha controle motor. Grandes amplitudes apenas com controle motor. Então, muitas das vezes, a gente vai avaliando e percebe que o controle motor ainda está aquém, poderia melhorar, e não tem necessidade de ir à frente, não tem necessidade de avançar, tem necessidade de trabalhar o mesmo movimento, as mesmas proporções, ou progredir de forma lenta. Por final aqui, é o short spine, é um exercício que é super gostosinho de fazer quando você aprende a fazê-lo direitinho. Ele envolve as figuras aqui, estão numeradas da seguinte forma. Essa
primeira em cima é a número 1, a de baixo é a número 2, subindo aqui na diagonal a número 3, figura número 4 abaixo, e figura número 5, a última aqui. É nessa sequência o exercício. Então, nós temos aqui, vamos falar sobre a mobilização da coluna. Da coluna, a gente começa com ela estável, então ela esticou as pernas à frente. No esticar as pernas à frente, a gente fez um trabalho ali do quadril, né? Essas pernas vão sendo trazidas até um ângulo de 90 graus com o solo, para começar a sair a coluna vértebra por vértebra. Então, ali a gente tem um momento de controle motor da articulação do quadril, para trazer essa perna até 90 graus, sem que o quadril saia, para depois o quadril sair. Quando o quadril sai, a gente vai para essa vela. Essa vela tem uma intenção de crescimento, certo? Esse crescimento é mantido principalmente no segmento do tronco, e ao se manter esse tronco estável, a gente faz flexão de joelho e quadril, trazendo os joelhos em direção às orelhas. Observe aqui que a gente sempre mantém a tensão da corda que está nos pés, ela não afrouxa em momento algum. Isso demanda uma ativação de centro e um controle de posicionamento das articulações para que essa corda continue tensa. Ao continuar tensa, a gente começa a desenrolar a coluna, mantendo isso aqui, esse quadril e joelhos estáveis. A coluna vai desenrolando ao solo, isso vai promovendo a mobilidade da coluna, para ao final chegar o sacro ao solo e novamente, volta aqui na figura 1. Chegou o sacro ao solo, esticou a perna à frente e começa todo o processo. Nesse exercício, é importante para a gente. Ele é um exercício de mobilidade de coluna, mas é muito importante essa consciência e esse controle motor de quadril para que isso funcione bem. E esse exercício só vai acontecer depois que outras questões forem trabalhadas com esse indivíduo, como, por exemplo, o frog e o leg circles, que eu falei logo antes para vocês. Bom, esse é um pouquinho do que de formas como a gente trabalha a mobilização de quadril no Pilates, e eu trouxe aqui como um método. São exercícios que são, ou deveriam, ser repetidos em todos os lugares que se trabalha com Pilates. Deveriam ser conhecidos pelos profissionais e utilizados. E esse exercício, ele é cabível tanto a um indivíduo comum, digamos, quanto para um atleta. E pasmem, eu vou fazer um relato para vocês. Eu estou com um atleta da cidade, ele é um crossfitter, um crossfiteiro, e de grandes cargas, levantamentos terras, snatches, que são levantamentos de barra, LPO, né, que é levantamento de peso olímpico. E apesar de ser capaz, e é aquela questão, tarefa pedida, tarefa dada é tarefa cumprida, né? Ele cumpre essas tarefas, mas o corpo dele não tem esse desenvolvimento motor extremamente fino de mobilizações de coluna, de percepção, de localização da cabeça do fêmur, de ativação de centro, de localização de pelve em retroversão e antiversão. E com certeza, trabalhar isso num atleta como ele, que já é um bom atleta, faz com que a performance dele melhore, porque ele vai ter novas ferramentas dentro do próprio corpo para conseguir realizar aquela tarefa a qual ele já realiza de uma forma mais confortável, de uma forma menos lesiva, de uma forma com menor gasto de energia e maior produção, maior velocidade. Então, uma performance muito melhor. A gente também trabalha no estúdio, a gente tem muitos corredores, e o pessoal da corrida que está lá conosco, eles têm um relato que eles passam para nós, que é observável entre eles e colegas, e aí cabe pesquisas, né? É sempre bom se alguém se interessar, correr atrás de pesquisar sobre isso também.
que o índice de lesões dessas pessoas que estão no Pilates está zero, por exemplo. Eu tenho clientes lá que estão há 2 anos continuamente em Pilates e correndo e não tiveram lesão, enquanto o grupo deles, as pessoas que estão no grupo de corrida, muitas delas já tiveram várias lesões de joelho, quadril, tornozelo, e eles se mantêm lá firme, eles se mantêm firmes sem nenhuma lesão. Então tá aí outra questão na performance da corrida. Queria deixar umas considerações finais e poder, se tiver alguma dúvida, responder para vocês sobre o nosso trabalho de Pilates com o atleta. Que sendo no pré-Pilates ou durante os exercícios do repertório de Pilates, mobilização e estabilização faz parte do nosso treino o tempo todo. Então, a gente, todos os dias, está trabalhando ao menos um pouquinho de mobilização, estabilização, praticamente de todas as articulações, desde tornozelo, joelho, quadril, coluna, lombar e torácica, as escápulas, cintura escapular, cotovelos, punho e cervical. Então, é um trabalho que é global, ele é cumulativo, ele vai crescendo à medida que a pessoa vai absorvendo, e isso traz essa série de benefícios que eu disse a vocês em relação aos atletas. E o ponto que eu gostaria de levantar dentro dessa questão de mobilidade e de estabilidade, flexibilidade, força, resistência, é que o Pilates vem como uma atividade compensatória para esses atletas. De repente, os esforços exigidos para determinadas musculaturas numa modalidade ou noutra faz com que haja determinadas disfunções, um encurtamento em tal músculo, uma rigidez em outra região. E o Pilates, como atividade compensatória, tem esses ótimos resultados, porque ele vai dar novos estímulos de movimento para esses corpos e estímulos que são benéficos para o gesto esportivo, certo? São as nossas referências. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre, eu passo para vocês. E tá aqui os meus contatos, mantenham-se em contato, pode chamar para qualquer questão que eu possa ajudar, se estiver ao meu alcance. O Estúdio BR fica na Marquês do Paraná, 662. A gente tem o nosso WhatsApp aí, que é 3333-2684, é um fixo e WhatsApp. E o meu e-mail é brunorpacheco@hotmail. E o Instagram. Obrigado por terem marcado o BR Pilates. E obrigado pela oportunidade de poder aqui verbalizar um pouquinho sobre o meu trabalho com vocês. Espero que tenha trazido algumas informações relevantes em relação ao método Pilates e a questão mobilidade. E deixo aqui uma questão para vocês se inspirarem, que a gente precisa de menos rigidez, mais flexibilidade, tanto no nosso corpo quanto na nossa vida. Tá bom? Muito obrigado, fica aberto aí a perguntas para vocês. Bruno, muito obrigado. Nós que agradecemos em nome aqui da LASE, né? Nós faremos agora uma rodada aí de discussão. Deixo os nossos ouvintes, os nossos ligantes, bastante à vontade para fazerem perguntas, ou via chat, ou se quiserem se manifestar habilitando o áudio aí, o microfone, fiquem à vontade também. Enquanto o pessoal vai se esquentando aqui, Bruno, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais genérica, né, num primeiro momento, depois a gente pode conversar e afunilar um pouquinho mais essa questão e também, né, dar espaço para os nossos ligantes aqui participarem. A minha dúvida, Bruno, é que eu queria, assim, na verdade, ouvir um pouco a sua opinião a respeito, né, como você trabalha com o método há bastante tempo, então já tem uma grande experiência, né, com esse método. Ao mesmo tempo, você também vem acompanhando a evolução das pesquisas que utilizam esse método,
né? E, na verdade, você faz parte disso, na medida que você estuda o método e produz conhecimento, né? Utilizando esse método, testando, né, esse método, a eficácia dele, em diferentes contextos, né? O que eu queria ouvir um pouquinho de você é como que você analisa, né, o corpo de evidências científicas sobre o método Pilates para o ganho de mobilidade, né? Em que momento nós estamos, né? Estamos em um momento em que você observa resultados muito mais na prática clínica do que em pesquisas, ou estamos em um momento que as evidências científicas, por meio de estudos devidamente controlados, já dão o subsídio necessário para o método, para o ganho de mobilidade. Como é que você analisa isso, Bruno, por favor? Daniel, seguinte, antes, o material sobre o método em termos de pesquisa de mobilidade é escasso. Eu digo que é escasso e não só em relação à mobilidade, eu acho que é escasso pelo seguinte fato. Pode ser que hajam muitos artigos, certo? De Pilates em geral. Se você jogar no Google, você vai no Google, nas portais, no Cielo, no PubMed, você vai achar uma série de artigos sobre Pilates. Bom, mas aí é onde que entrou a minha pesquisa e uma coisa que eu fiquei tentando defender lá na minha pesquisa. Não tem como esses artigos, essa grande produção de artigos que existe dentro do método Pilates, defender algo que realmente seja de Pilates pela falta de metodologia dentro do método. Se você fala que ajoelhar sobre a bola é Pilates e eu não utilizo bola no meu estúdio, qual é o referencial do trabalho que eu pratico e do trabalho que você pratica? E quando que o artigo científico que for realizado vai poder falar se é eficaz ou não o meu trabalho, ou o seu trabalho, ou o nosso trabalho? Compreende? Essa grande gama e essa variabilidade que existe de movimentos e foram sendo agregados a um método, fez com que esse método não seja um método. Ele é como eu volto a repetir o que eu disse para você lá no início, para vocês lá no início. Como fisioterapeuta, eu tenho formação e capacidade de avaliação e raciocínio e desenvolvimento vamos falar dentro de cinesioterapia, de movimentos para chegar a um objetivo de tratamento, reabilitação, recuperação funcional, certo? Isso eu, como fisioterapeuta, de uma forma abrangente. E aí, o que eu tento trazer, e é onde eu acho que acaba sendo falha a pesquisa científica dentro do método, é que para nós podermos ter resultados e dados, é preciso ser algo que seja repetido. E várias vezes, que várias pessoas façam da mesma forma, que várias pessoas atuem da mesma forma, porque se cada um atua de uma forma, não tem como eu fazer uma pesquisa e afirmar que aquilo é importante, que aquilo é positivo, que aquilo é negativo, porque não existe um uníssono sobre o trabalho. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu li um artigo durante o tempo que eu estava pesquisando muito sobre, para minha defesa, né? E eu fiquei assim, abismado. Era se a respiração Pilates é positiva para o exercício de flexão de bíceps na polia. Você vai, porra, velho, desculpa a palavra. O que tem a ver a polia da musculação com Pilates? E do que justifica pesquisar isso? Isso não é... São técnicas diferentes. Musculação é uma coisa, treino funcional é outra, Pilates é outra. E aí, quando faz esse mix, você não pode pesquisar, não defendeu nada. Entendi, Bruno. Acho que temos um problema de reprodutibilidade, né? De pesquisas que utilizem o método de uma forma mais consistente, mais padronizada,
até para que revisões sistemáticas possam ser realizadas utilizando estudos similares, né, que não tem essa variedade toda metodológica, de protocolos, né, de treinamentos diferentes, né? Acho que você aponta uma lacuna interessante aqui, que serve de recado, né, para pessoas que tenham interesse no assunto, que tenham interesse em pesquisar sobre o assunto, que busquem, né, preencher essas lacunas e principalmente utilizar estudos que sejam reprodutíveis, né, e que tenham já uma descrição razoável na literatura, né? Acho que você traz aqui uma informação muito importante. Seria mais ou menos essa a linha, né, de opinião, né, Bruno? Sim, sim, a grande questão é a reprodutibilidade mesmo, justamente pelo fato de não acompanhar, de muitos profissionais não acompanharem um método, uma forma de se fazer, uma forma de se evoluir que seja universal. Eu sempre penso que tem que ser universal. E aí eu dou o exemplo novamente do yoga. Se você for fazer pesquisa sobre yoga, você vai pesquisar lá o cachorro voltado para baixo, a postura do guerreiro, a postura do snake, a cobra, vários movimentos, a saudação ao sol, que é repetida várias vezes, e isso você tem um padrão que é feito em escolas de yoga, e você pode fazer uma pesquisa e vai caber a todas as escolas de yoga. Agora, se eu todos os dias deito o meu cliente no reformer e faço footwork com ele, e o colega não faz dessa forma, a pesquisa que eu faço sobre o método, da forma como eu trabalho, não vai ser válida para o que ele faz, porque o que ele faz é outra coisa. E aí, sim, eu estou defendendo, na verdade, e defendo com unhas e dentes, essa questão da universalidade, da necessidade de universalidade do método. E isso depende do profissional. Bruno, eu não ia fazer essa pergunta, mas aproveitando a deixa aqui da sua resposta, você acha que pode ter um componente relacionado a um aspecto de vaidade, entre aspas, né, vaidade profissional, né, não no sentido negativo, né, necessariamente, mas é aquele instinto que o profissional tem de querer deixar a marca dele, ou o toque dele naquele programa de exercícios, talvez isso crie essa diversidade de programas, de trabalhos, talvez até de não de filosofia, mas de projeção de exercícios com finalidades talvez até um pouco diferentes, por essa questão do profissional querer deixar a sua marca dentro do seu trabalho, algo diferenciado, né, dos outros profissionais. Você acha que isso também pode ter relação com essa diversidade? Eu acho que sim, eu acho que existe um mercado consumidor que. Aí eu vou falar como empresário, fisioterapeuta e empresário. A gente tem que pensar que somos profissionais, trabalhadores e estamos ali vendendo um serviço. Existe um público que está interessado em movimentações que são além, e que mexem tanto com o ego do praticante, né, de quem está ali treinando, quanto com o ego de quem está. Porque você, ao ser um profissional que trabalha com Pilates, trabalha com comando de voz, você exerce um poder sobre essas pessoas. E à medida que elas querem muito e você pode oferecer muito, e não necessariamente o que seja necessário, compreende? Às vezes não é preciso fazer o que está sendo feito. Como aí eu falo dos exercícios aéreos, da questão dos pendurar-se, dos subir nos aparelhos, dos estares em pé sobre os aparelhos, que não são necessários. Não são necessários porque se a gente está fazendo um trabalho que é de crescimento, aí eu te pergunto o seguinte: o cliente, ele é capaz de fazer uma flexão de tronco em decúbito dorsal? Ele dá conta de usar os abdominais dele? Ele tem força para elevar a caixa torácica dele do solo, utilizando o reto abdominal e oblíquos, internos, externos, transverso do abdominal? Ele é capaz? Não. Bom botar. Não. Então, por que ele está pendurado em algum lugar?
Existe uma necessidade? Não existe. Deveria existir uma responsabilidade técnica do profissional em avaliar e trabalhar o que deveria ser trabalhado, e não o que é elevado justamente pela palavra que você disse, pelo ego, pelas redes sociais, pela foto e pelo frisson. Certo, Bruno, obrigado aí pela resposta, tá? Tem uma pergunta aqui do Ângelo que já vai mudar um pouquinho a direção aqui da nossa conversa. Ele te parabeniza pela palestra e ele pergunta se o Pilates pode ser aplicado durante processos de reabilitação, como em casos de rupturas tendíneas e distensões musculares. E quais seriam as contraindicações do método? Acho que em linhas mais gerais também, Bruno. Sim. Então, Ângelo, sim, é passível, o método é um método que é progressivo. Então, como eu disse, a gente vai começar com pequenas coisas. E a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar. Avaliar e, bom, eu falei que você vai avaliar, mas que você já tem uns exercícios que você vai usar. Mas o que vai acontecer? Você avaliou, vai colocar o seu cliente para executar esses exercícios que são o início do processo, e nesse início de processo, continua um processo de avaliação, porque você vai ver como essa pessoa se comporta ao fazer aqueles movimentos. Ao fazer aqueles movimentos que você propõe, o João faz muito bem e a Maria não. E a Maria tem uma ruptura do supraespinhoso. O que você vai fazer? Moldar o processo para a Maria chegar aos poucos na capacidade que o outro cliente já está. E isso vai demandar estar cotidianamente reparando em toda a movimentação da pessoa. E você vai criando um olho muito clínico para isso, e principalmente como você, no caso ali, como eu trabalho com essa questão da metodologia, eu consigo observar melhoras ou avaliar o meu cliente de sessão a sessão. E aí você vai progredindo. Então, se existe uma ruptura e ela foi liberada, primeiramente a gente sempre pede a questão da liberação médica, se houve alguma intervenção, a gente vai procurar saber tudo isso na anamnese, né? E a gente vai começar com movimentos talvez livres, em amplitudes menores, observar qual é a amplitude que esse indivíduo, seja de qual músculo dê em relação ao supraespinhoso, quais são as amplitudes de movimento desse ombro, dentro do método, propondo os exercícios do método, fazendo com que ele cresça nos exercícios do método, e assim conseguindo a questão da nossa recuperação funcional. E sobre contraindicações, eu sempre penso o seguinte: não existem contraindicações, existe bom senso. Existe bom senso e cuidados, certo? Qualquer um pode fazer. Nós temos lá clientes de 11 anos a 90, nós temos atletas e pessoas que eram totalmente sedentárias, pessoas que têm uma consciência corporal gigantesca e outras que são uma negação. E tudo isso precisa de bom senso e de saber encaminhar e ver o que é melhor para cada um, quais são os limites dele. Eu não vejo como contraindicações, eu vejo como cuidados. Existem cuidados a se tomar e isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Perfeito, Bruno. Acho que você traz aqui uma preocupação que ela é válida para qualquer intervenção terapêutica, né? Ela não é exclusiva do Pilates. Eu acho Sim. que tudo parte, né, de uma capacitação adequada do profissional, né, que deseja utilizar, né, o método, ou seja, uma formação específica para isso, e também que ele se resguarde do ponto de vista semiológico também, para identificar se aquela situação, né, com a qual ele está, aquela situação clínica, né, com a qual ele está se deparando, se ela atende, né, os pré-requisitos para iniciar com essa abordagem, ou de que forma iniciar com essa abordagem, em que nível, em que magnitude. Eu acho muito interessante essa proposta de raciocínio que você traz. Ao mesmo tempo, Bruno, também achei bem interessante você trazer, né,
o método Pilates e compartilhando com a visão de outras estratégias terapêuticas que fazem um trabalho associativo entre mobilidade e estabilidade, mas não de uma forma de confronto, né, de uma relação aí mobilidade versus, né, estabilidade, mas sim como valências físicas que são igualmente importantes. Para alguns complexos articulares, a mobilidade ela será mais importante, para outros complexos, a estabilidade será fundamental. Tudo parte de um jogo, né, de equilíbrio entre esses componentes, que não é o mesmo para as diferentes articulações, para os diferentes complexos articulares, e você trouxe isso muito bem na sua visão. A minha pergunta agora, Bruno, antes só deixando aqui congratulação do Matheus, que teve que sair, parabenizando também pela sua palestra. A minha pergunta agora, Bruno, é em relação... primeiro, eu gostaria de saber se você, na sua prática, considera o uso de terapias manuais conjuntamente ao Pilates, se você entende que isso é possível, que existe uma consonância, né, nesse tipo de trabalho, ou se você prefere trabalhar de uma forma mais específica com o próprio Pilates. Então, eu gostaria de primeiro perguntar isso para você e depois eu faço um outro encaminhamento, tá bom? Certo. Eu acho a seguinte questão. Eu tento trabalhar mais voltado apenas para o Pilates. Mas eu tenho conversado com alguns colegas, até egressos também, da UFTN, da PPG Físio. Eu vou dar o exemplo aqui da Marcela Carvalho, que é uma profissional que mexe com ortopedia, e ela veio do RPG e agora ela largou o RPG e ela está trabalhando com exercícios específicos. Ela tem uma mão maravilhosa para essa questão do contato manual, das terapias manuais. E ao vê-la mexendo com essa parte de terapias manuais, eu vejo um Pilates misto. Eu vejo o Pilates misto com uma outra abordagem, talvez não manual. Ela é uma abordagem ativa, mas ela é necessário para que ela exista uma perspicácia do profissional que está atendendo. Aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de um alongamento de cadeia posterior, sabe, o reformer, o aparelho reformer. O indivíduo, vê se consegue acompanhar a minha imagem aqui. O indivíduo ajoelhado sobre o estofado, tem a barra está à frente a ele, e ele está com um pé na barra para alongar a perna da frente. Certo? Esse exercício chama front splits. Deslizamentos frontais. O que acontece? Ao deslizar no front split, o indivíduo vai apresentar uma série de compensações. A pelve que roda, a coluna que faz C, o ombro desencaixa, e todo esse trabalho que eu estava exemplificando como o da Marcela, e nessa questão das terapias manuais, a gente consegue ir fazendo ali, através de comando verbal e de hands-on. Hands-on é o toque. Então, fulano, aqui, no tubo isquiático, você não vai falar tubo isquiático para ele, mas aqui no bumbum, baixa aqui o bumbum para mim, roda aqui a crista ilíaca anterosuperior, roda esse pontinho aqui, ó, para frente, empurra esse outro pontinho, o outro tubo isquiático para trás, para ele conseguir organizar a sua pelve, crescer a sua coluna, fazer ativação muscular de uma escoliose, por exemplo, trazendo para o fortalecimento da musculatura que é fraca e abrindo ativamente a musculatura que é forte. E esse trabalho, eu vejo o Pilates como autossuficiente, se bem trabalhado. Agora, eu posso pegar e falar assim, Daniel, põe o pé ali na barra, estica 10 vezes para mim, faz 10 de um lado, 10 do outro. Bom, aí já perdeu-se o valor, sabe? O valor, perdeu o valor. Para mim, sinceramente, perde o valor. Sim, sim. Espero que tenha entendido. Sim, sim. Acho que para quem
quem trabalha com o método, eu acho que a fala ela é talvez muito mais clara, né? Porque a pessoa tem a vivência do que está por trás do raciocínio no uso do método, a ponto de conseguir enxergar mais claramente tudo aquilo que não faz parte dele, né? O que não compactua, né, com os princípios básicos, né, do método. A minha pergunta, Bruno, eu fiz pensando principalmente na questão que você trouxe logo no começo da sua apresentação, de que dentro dos exercícios, né, que são desenvolvidos no método, pensa-se em trabalhar com a questão da mobilidade, tanto do ponto de vista da osteocinemática, né, quanto do ponto de vista da artrocinemática, né. E aí, pensando principalmente na artrocinemática, né, ou seja, naqueles movimentos pequenos, discretos, entre as superfícies articulares, mas que apesar de pequenos e discretos, eles são fundamentais para que o movimento osteocinemático ele possa acontecer numa amplitude maior. Eu penso que a terapia manual ela consegue ser um adjuvante importante, principalmente nas situações em que a restrição de movimento ela está muito mais numa causa artrocinemática, então às vezes é um deslizamento ali que está restrito, um rolamento que está restrito, e que talvez a terapia manual associada possa potencializar o efeito do exercício que viria na sequência. Então, foi mais ou menos nessa lógica que eu pensei. Sim, e só complementando, Daniel, eu acabo lançando mão das terapias manuais à medida que, ao propor tudo dentro do método, eu observei que ainda há algo que poderia ser melhorado e que não será conseguido através do método. Aí sim a gente parte para uma terapia manual, para uma mobilização manual, para tocar o seu cliente e movimentá-lo de uma outra forma. Mas isso é um processo de avaliação. Eu não faria uma terapia manual, uma mobilização, sem antes tentar com que ele consiga isso por conta própria. Perfeito, ensiná-lo, sabe? Bruno. Ensiná-lo, porque também não adianta, às vezes, você liberar uma determinada articulação durante os próximos 24 horas, ficou ótimo, e depois vai enrijecer novamente, e não dá para ele uma possibilidade dele continuar trabalhando aquilo. De quando ele estiver em casa e sentir a necessidade, ele mesmo se virar. Perfeito, perfeito. Acho que essa é uma linha bastante interessante mesmo. Bom saber que você parte, né, desse princípio que está aberto, né, a aceitar que outras terapias possam se somar, né, e não, claro que você vai se certificar se há necessidade ou não, né, mediante uma avaliação prévia, ou mesmo, né, se ativamente é possível desenvolver essa mobilidade acessória que se pretende, né, como objetivo naquele caso. Ou se capaz de desenvolvê-la, Daniel. Às vezes, não são incumbências que estão dentro da minha especialidade, dentro do meu trabalho cotidiano. Para isso, eu tenho meus colegas, e aí eu posso indicar. Perfeito. Perfeito. Esse é um outro princípio muito importante, né, das práticas baseadas em evidências, em que nós, ao nos depararmos com alguma situação para a qual nós temos incertezas, né, se nós temos a melhor ferramenta para resolver aquela questão, nós consideramos o encaminhamento para um outro profissional que trabalhe junto conosco, para que juntos, né, nós consigamos atender aqueles desejos do cliente, do paciente, e promover a sua condição de saúde e o seu restabelecimento o mais prontamente possível, somando esses trabalhos, né? Acho que perfeito, Bruno. Acho que é isso mesmo. Nós não tivemos aqui mais perguntas, Bruno, então eu gostaria de finalizar aqui a nossa apresentação, agradecendo mais uma vez a sua presença, né, a sua participação aqui conosco. Espero que possamos contar, né, com a sua participação em outros momentos futuros.
que a divulgação, né, dessa palestra no nosso canal também possa servir de maneira positiva para fomentar o seu trabalho, né, para difundir o seu trabalho aqui na cidade, na região, que você venha a ter um desenvolvimento profissional, né, cada vez mais acentuado, e que você possa ser parceiro da nossa liga em outras atividades, em outros momentos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança, contem comigo, o que precisar e estiver ao meu alcance, estamos aqui. Tá certo, então, Bruno, muito obrigado mais uma vez, deixo aqui registrados os agradecimentos dos ligantes via chat. Então, eu gostaria de comunicar a todos, né, que o nosso próximo webinar será no dia 11 de novembro, né, provavelmente no mesmo horário, 7 horas, com um tema ainda a definir, que será divulgado, né, com antecedência para vocês. E, encerrando, gostaria de desejar uma boa noite, né, ao Bruno, agradecer mais uma vez, e a todos os ligantes, desejando a todos uma boa semana. Tá? Muito obrigado, um abraço. Boa noite a todos, tchau, tchau. Boa noite.